Os genes não são donos do nosso destino. É com essa afirmação que eu começo o nosso Papo Saudável de hoje, com ninguém mais, com ninguém menos do que o autor da frase, Dr. Mariano Zales. Ele é formado em Ciências Biomédicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ele também é mestre em Biofísica pelo Instituto Weizmann de Israel e doutor em Biofísica pela UFRJ e pela Harvard School of Public Health. Doutor Mariano, muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento. Sou eu que agradeço aqui o convite e vamos ali. Vamos lá. Nunca se falou tanto do poder da genética, né? E eu lembro que há uma década, eu quando abri ali minhas palestras, eu falava que eram muito poucas as doenças que eram definidas por um gene só, que a maioria dessas doenças eram poligenéticas e que o nosso meio ambiente, nosso estilo de vida tinha o poder de silenciar. E aí eu li uma entrevista sua falando que só 1% dos genes é que realmente determinam as nossas características. Primeiro, eu estava errado na minha afirmação e depois me explica um pouquinho desse 1%. Não, 1% é o seguinte, 1% é o número total de genes que estão dentro do nosso genoma. Nosso genoma tem 3 bilhões daquelas letrinhas A, T, C e Gs, e que dentro desse genoma todo, né, daqueles cromossomos e tudo isso, nós temos os nossos genes que fazem as nossas características, que são as proteínas, a cor do olho, cabelo, enfim, a pele. Se é careca ou não. Se é careca ou não, assim, as características que nós temos que todos... E uma pessoa é diferente, eu sou diferente de você apenas 0,01%. Como a gente é parecido? A gente é muito parecido. Pequenas mudanças, pequenas a gente chama de variabilidade, pequenas variações no nosso genoma fazem essa grande diferença entre as pessoas. Mas isso é o que a gente herdou do nosso pai e da nossa mãe. Agora, as doenças... Tem as doenças hereditárias, e as doenças hereditárias, entendeu? Elas são muito raras, na verdade, né? Elas têm 1 a cada 100 mil pessoas tem uma doença hereditária e tudo isso. Mas o que nós somos, as nossas características, o tempo de vida, obesidade, doenças metabólicas e tudo isso, tem uma influência dos genes, mas tem muito mais influência o que o meio ambiente está fazendo com nossos genes. Como a gente interpreta o nosso genoma. A gente tem que interpretar o que a nossa mãe e o nosso pai deu pra gente. Quer dizer, o nosso genoma, que é metade de um, metade de outro. Agora, o resto é com você. Quanto tempo demora pra gente mudar esse código genético? Olha, mudar o nosso código genético é muito difícil, é impossível. Só agora com técnicas de terapia gênica é que se tenta mudar genes que estão ruins, entendeu? Como fibrose cística, umas doenças hereditárias, onde você chega e você faz a edição do gene, que foi até o Prêmio Nobel de Medicina. Porém, o que está escrito no teu genoma é muito difícil de você mudar. Uma geração da década de 80. Sim. A genética é a mesma de agora. A genética é a mesma. A evolução é de milhões e bilhões de anos, né? Então, exatamente. Então não faz sentido as pessoas começarem a atribuir à genética você ter saído, por exemplo, de 13% de obesidade no final, de sobrepeso e obesidade. A gente tinha 13% em 89 e agora a gente tem quase 70%. Não é genética. Isso é genética. Exatamente. Excelente observação. É o estilo de vida e é como as pessoas estão começando a interpretar os genes que cada um tem. Exato. Entendeu? Você, o especialista, queria ouvir o quanto o meio ambiente interfere no meu estilo de vida. O que eu falo é o seguinte, as nossas células, a gente é composto de células, de água e das células de proteína, que tem as proteínas que fazem todas as funções do nosso corpo. Eles não veem o que estão acontecendo no meio ambiente. Fora as células da pele, enfim, do pulmão, mas normalmente as células, elas recebem estímulos do que você está olhando, do que você está escutando, cheirando, experimentando da sua vida e das sensações que você teve durante a sua vida, né?
E isso faz com que genes que têm que estar ligados ou desligados, eles começam então a trabalhar de uma maneira diferente. Por quê? Porque os genes, é a genética que você recebeu. Agora, a quantidade é como se fosse um livro de receita. Vamos lá, um livro de receita. Você tem a receita, os ingredientes, eles estão lá nessa receita. Você vai fazer um omelete, você tem o ovo, você tem um pouquinho de leite, o sal e tudo isso. Como você vai fazer esse omelete, tudo isso, a quantidade dos ingredientes vai mudar completamente o sabor da receita. É como se o Alex Atala estivesse fazendo um e o Márcio Atala. O do Alex Atala vai ser maravilhoso. Exatamente. O Márcio meio queimado. Exatamente. Não sei, mas eu estou falando que essa história de você, cada um ver e fazer a sua receita, é a receita que você vai fazer para você, na verdade. Às vezes você erra. Erra no sal, erra na pimenta, ou colocou mais um ovo onde não deveria. Mas os ingredientes é o teu genoma, entendeu? Eles estão ali, são os teus genes, não tem jeito. É ovo. Entendi. É sal. É pimenta. Agora, as quantidades são como se fosse quantidade de genes de proteínas que estão sendo produzidas, ou tudo isso, para que o teu corpo entre ou não em equilíbrio. E o que define de uma maneira mais fácil ali para quem... O que é epigenética? Epigenética é o seguinte: tudo que é genético é aquilo que está no DNA que você recebeu, herdou da sua mãe e do seu pai, de uma maneira muito simples. A epigenética, ela estuda essas variações que acontecem no teu corpo e na parte toda metabólica e na parte até hereditária, de uma certa maneira, sem mudar o código genético. Ele não muda o código genético. O que ele muda é a quantidade de proteínas e coisas que vão ser produzidas dentro do teu corpo. É como se fosse, de novo, o livro de receitas, né? E isso é feito não mudando o código genético, e sim mudando certas regiões que estão dentro do teu DNA e que vão ajudar ou não. É como se a epigenética é como se você tivesse um dimer, ou se não uma coisa que você liga e desliga, ou se não que você regula para mais ou regula para menos. A mesma luz. A luz é a mesma. Se você tem alimentações que são muito pobres, por exemplo, em ácidos fólicos e coisas que ajudam muito a metilação ou a dimetilação, isso vai mudar muito a tua epigenética. E isso a gente já consegue com as tecnologias de genética, as tecnologias de laboratório que estudam a parte genética, a gente já está começando a estudar, junto com a inteligência artificial, a gente está começando a entender exatamente como cada corpo tem a sua regulação epigenética, sem estar vendo absolutamente o código genético, aquilo que você herdou da sua mãe e do seu pai. Então, hoje, você tem uma epigenética, e se você daqui a 10 anos, se você mudar a tua alimentação, exercício físico, álcool, estilo de vida, coisas boas ou coisas ruins acontecendo, você pode ter uma epigenética diferente, porque ela muda. Tá. Você pode reverter coisas que estavam ruins. Você pode transformar coisas que estavam boas em coisas ruins, com traumas, com sensações ruins, com momentos muito difíceis que você passa na sua vida. Você já começa a mudar um pouco a sua epigenética, claro que para ruim, porque ela vai começar a afetar muitas coisas dentro do teu corpo. Por isso que as pessoas falam que excesso de açúcar faz mal, mas excesso de rancor também. Né? Tudo. A gente tem estudos, entendeu, de populações que passaram por traumas, Holocausto, que passaram pela Segunda Guerra Mundial, ou de coisas na África com as guerras civis e os refugiados e tudo isso. Tem gente estudando essas síndromes onde as pessoas têm esse estresse, entendeu? O Post-Stress Syndrome, que a gente... E que está totalmente ligado a mudanças epigenéticas dentro do teu corpo. E que você, com tratamento, com terapia, com ajuda e tudo isso, você começa a reverter isso. Mas ficam marcas tão fortes, às vezes, que podem passar de geração até 3 gerações. Mas não é mudança do DNA. Não é uma coisa que vai ficar gerações e gerações e gerações, mas
a coisa cultural, a vivência e essas marcas epigenéticas, elas podem passar... Permanecer de uma exatamente, geração pra porque outra. você passa pela placenta, que depois tem o óvulo, o DNA mitocondrial, enfim, várias coisas que vão passar de geração a geração. Hoje está cheio aí de exame genético para ver o que você pode comer, o que você não pode comer, que tipo de atividade física você vai fazer. Você gastaria o seu dinheiro, ou você recomendaria alguém gastar o dinheiro fazendo esses testes? Olha, é uma pergunta assim... Eu não faria. Eu não faria. Eu não faria porque a gente tem que entender muito mais o que a gente entende, entendeu? Para que realmente diga para a gente... Ele tem que ser esses testes têm que ter uma validação e que diga assim, com certeza absoluta que isso é verdadeiro. Que as evidências científicas que esses testes fazem a diferença, eu não vi ainda. Tá. Eles têm que ser validados, eles têm que dizer assim, os testes X, Y e Z foram feitos em uma população de 500 mil pessoas, em que a metade fazia isso e a outra metade não fazia isso, e quem fez isso, o teste detectou que realmente essas pessoas engordaram ou melhoraram, alguma coisa desse tipo. E essas validações científicas ainda não existem. Não existem, né? Super obrigado pela sua presença e já deixo aqui o convite para você voltar para a gente falar mais um pouquinho sobre outros assuntos. Olha, Márcio, sou eu que agradeço, assim, nesse prestigioso programa como o seu, muito sério. Assim, é um programa muito sério e foi realmente um prazer discutir isso, porque eu acho muito importante. É fundamental. Obrigado. Fundamental. Muito obrigado.